Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou começar a tratar com vocês sobre o assunto de peelings químicos. Os peelings químicos, eles são um dos principais procedimentos estéticos procurados, principalmente no inverno, devido à redução da exposição solar. Porém, ele é um procedimento estético que você pode fazer ao longo do ano, desde que o paciente tome as devidas precauções. Então, eu vou começar hoje com o início para vocês, falando das camadas, o que é o peeling, né? Quais as camadas da pele que a gente pode estar atuando. E ao longo dos outros vídeos eu vou comentar então sobre as substâncias químicas utilizadas nos peelings, tá bom? Então, desde já, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários, ou aqui no YouTube, ou lá no meu Instagram, que como é muita informação e eu sei que tem tantas pessoas, tanto leigas como profissionais me acompanham, pode ser que nem todas as informações eu consiga passar aqui pelo vídeo. Então, eu também vou estar fazendo vídeos lá no Instagram e postando posts, né, sobre o assunto de peelings químicos. Então, hoje, primeiro, o que é os peelings químicos? Qual que é a função de fazer um peeling químico na pele? Por que ele é um procedimento tão procurado? Então, os peelings químicos, eles trazem diversos benefícios para a nossa pele. Então, primeiro, o profissional tem que ser um profissional adequado para estar fazendo esse peeling. E esse profissional ele tem que identificar muito bem a tua pele, tem que fazer uma avaliação minuciosa da tua pele, para poder identificar qual peeling aplicar e para o paciente ter o melhor resultado possível. Quando eu falo de avaliar a pele, não é somente em questão de oleosidade. Então a gente tem que avaliar qual que é a textura dessa pele. Essa pele é uma pele envelhecida, é fotoenvelhecida, ela é elástica, flácida, tem acne, tem manchas, ela é hidratada, é oleosa, ou ela é só oleosa e é desidratada. Então, são vários pontos que a gente tem que avaliar quando se fala de tipo de pele, né? Avaliar uma pele não é somente se ela é mista, se ela é seca, são vários pontos que o profissional tem que estar avaliando. Então, o peeling, ele pode trazer inúmeros benefícios. O primeiro deles é a textura da pele. Então, mesmo se você fizer somente um peeling superficial, você vai notar uma diferença enorme na textura da tua pele. Então, a questão da textura, a questão de estímulo de colágeno, então eu vou estar atuando em linhas finas, linhas profundas, se for o caso de um peeling profundo, manchas, né? Então, hipercromias pós-inflamatórias, que é o caso daquelas manchinhas de acne que a pessoa vai lá, cutuca, cutuca, depois fica aquela manchinha, algumas cicatrizes, o que mais? Questão também de oleosidade, né? Então, regular a síntese, regular a produção de sebo, né? Então, regular a oleosidade da pele. Então, são vários benefícios que o peeling vai trazer se bem feito, né? Então, sempre eu vou estar reforçando isso, porque o peeling, a questão só de aplicar o peeling, só a técnica, qualquer um faz, né? O ensino, a pessoa vai lá e aplica. Mas tem toda essa preparação do peeling que somente um profissional qualificado e adequado vai saber fazer. Então, é muito importante quando vocês forem fazer peeling, realmente procurar um profissional habilitado para isso, tá bom? Então, os peelings, as camadas que a gente pode estar trabalhando. Então, nós vamos estar trabalhando principalmente podemos trabalhar com duas camadas da pele, que é a epiderme e a derme. A epiderme, eu consigo subdividir ela em outras camadas, que é a camada mais superficial da pele. Então, a epiderme, ela tem o estrato córneo, que é essa camada a primeira, bem na superfície da pele, nosso estrato córneo. Depois eu tenho a camada lúcida, que é uma camada que ela só aparece em regiões da nossa pele onde ela é mais espessa, por exemplo, a nossa sola do pé. Depois nós temos a camada granulosa, camada espinhosa e a camada basal. Aí a gente entra na derme. A derme também eu consigo dividir ela em derme papilar e derme reticular, que seria a camada mais profunda que os peelings profundos vão atingir. Então, pensando ali, vamos começar pelo mais superficial. Então, eu tenho o peeling super superficial,
que é um peeling que só vai atuar aqui no extrato córneo. Apesar de ser um peeling bem superficial mesmo, né, super superficial e só atuar no extrato córneo, é, por exemplo, a camada da pele que a gente vai atingir num pré-peeling, que eu vou comentar depois para vocês qual que é a importância de fazer um tratamento pré-peeling. Mas principalmente é essa camada onde a gente vai nivelar, porque o extrato córneo também ele tem várias camadas, são várias células achatadas, umas sobrepostas à outra. Então, eu nivelando isso, o meu peeling vai ter um efeito muito melhor. Mas a gente fala sobre isso mais pro final do vídeo. Depois eu tenho o peeling superficial. Então, o peeling superficial ele vai atuar em todas as camadas da epiderme. Então, extrato córneo, camada granulosa, espinhosa e a basal. Então, todas essas camadas eu consigo estar trabalhando com os peelings superficiais. Quem faz os peelings superficiais? As estetocosmetólogas, farmacêutico especialista em saúde estética, biomédico, médico. Depois eu tenho o peeling médio, que é um peeling que vai atuar em todas as camadas da epiderme, mais a derme papilar. E o peeling profundo é onde eu vou atuar principalmente em todas, mas eu chego até a derme reticular. Esse peeling profundo, ele só pode ser realizado por médicos, porque tenho em mente que o peeling, quanto mais profundo, mais risco de dar intercorrência eu vou ter, né? Então, eu tenho uma propensão maior a ter intercorrências, a acontecer alguma coisa. Então, os peelings profundos, como é aqueles peelings que vocês, quem gosta de peeling já procurou a imagem no Google, né? É aquele peeling que derrete a cara mesmo. Então, esses peelings são feitos somente por médicos, normalmente em ambiente hospitalar, a pessoa tem que tomar antibiótico, é todo um procedimento. Quando bem feito e a paciente cuida bem desse pós-procedimento também, a pele fica bundinha de nenê. Mas é um peeling realmente para pessoas bem mais envelhecidas, com rugas bem profundas. Então é outra indicação e só os médicos podem estar aplicando. Já as outras camadas, então os outros profissionais que eu comentei aqui com vocês podem fazer, ok? Importante. O que vai diferenciar se eu vou atuar numa camada ou na outra, né? Então, vai diferenciar no resultado, obviamente, mas também o tipo de substância química que eu vou estar aplicando. E isso eu vou comentar com vocês nos outros vídeos quando eu for falar dessas substâncias químicas. Então, uma mesma substância química, dependendo da concentração que eu utilizo, eu posso ter um peeling superficial ou um peeling médio, por exemplo. E isso a gente vai estar falando então nos outros vídeos quando eu falar dessas substâncias, tá bom? Mas para vocês entenderem que eu tenho essas camadas e que de acordo com a substância química selecionada pelo profissional, eu consigo atuar em diversas camadas e consequentemente eu vou ter resultados diferentes. Então, os peelings, mas assim, é bem importante também eu comentar com vocês. O peeling, independente se for superficial ou médio ou profundo, claro, o profundo eu vou deixar um pouco de lado porque só os médicos trabalham e é uma minoria das pessoas que fazem, né? A maioria das pessoas acaba fazendo ou peeling superficial ou até um peeling médio. Então é importante, assim, todo independente se é peeling superficial ou médio, os resultados que você vai ter fazendo um peeling assim, não tem como. Se você selecionar um profissional certo e ele saber avaliar, você vai ter um resultado muito bom. Mesmo se for um peeling só superficial, que às vezes as pessoas pensam, mas é só superficial, não vai fazer efeito nenhum. Faz sim. Então, como eu comentei com vocês, vai ter uma diferença enorme na textura da pele, primeiramente. Depois, com as sessões, vocês vão ver a questão de manchas, as linhas finas, melhora o turnover celular. Então, as nossas células, elas vão se diferenciando e eu tenho um ciclo, né? A gente tá descamando, não é visível, mas a gente descama, né? A gente perde células. E esse ciclo celular normalmente é 28, 30 dias e varia também de acordo com a qualidade e o tipo de pele, como eu comentei com vocês ali no início do vídeo, né? Que não é só uma questão de ser pele seca, pele oleosa, tem outros fatores que estão envolvidos. Mas o resultado do peeling, ele vai acontecer e eu, particularmente, eu adoro peeling. E eu tenho certeza, assim, que se tu quer fazer ou se tu já faz,
é uma técnica que, quando bem desenvolvida, bem realizada, os resultados do paciente é bem gratificante mesmo. Ele vê muita diferença em cicatriz de acne, manchinhas de acne, então é bem bacana tá fazendo, tá? Um outro último ponto que eu queria comentar com vocês já no vídeo de hoje é a questão do pré-peeling, né? Então, o que é um pré-peeling? Para que serve o pré-peeling? Então, como eu comentei com vocês, principalmente o pré-peeling, ele vai atuar na questão de otimizar o peeling, né? De que maneira? Então, lembre que eu falei que a camada mais externa da epiderme é o estrato córneo. Esse estrato córneo, então, ele tem várias células que são achatadinhas, sobrepostas, e são várias camadas. E essas camadas, elas são irregulares. Então, no pré-peeling, normalmente já se utiliza a substância química que o profissional vai usar no peeling, porém numa concentração bem reduzida. Para quê? Por dois motivos principalmente. Para eu ajudar no nivelamento, então eu vou ter como se fosse um peeling super superficial para ajudar a nivelar essa camada mais externa, né, o estrato córneo, então deixar ele o quanto mais nivelado possível, para quando o peeling for aplicado, ele ser aplicado de maneira uniforme, mas também já para eu ter um indício de como a tua pele vai reagir ao peeling, né? Por isso que se utiliza muitas vezes a mesma substância do peeling, porém em concentração bem baixinha, para ver como é que a pessoa vai reagir. Tem várias pessoas, por exemplo, o ácido retinóico é um ácido que é muito utilizado, um monte de gente adora fazer peeling com ácido retinóico. Eu já tive casos de colegas meus que fizeram e tiveram reação. Então é importante às vezes tu usar, eu vou usar então ácido retinóico, o profissional indicar um ácido retinóico com uma concentração bem baixinha como um pré-peeling, já para ver como a paciente vai responder àquele ácido. E às vezes sim, é necessário você trocar o tipo de ácido que tu vai utilizar no peeling. Então é bem importante para isso também. Já aproveitando a formulação, então vai usar um ácido ali, né, para numa concentração bem baixinha para ajudar a nivelar o extrato córneo, né, para o peeling ele ser depositado de maneira mais uniforme. E a gente já aproveita para inserir aí nessa formulação ativos que vão ajudar na redução das manchas, né, então nas hipercromias, na questão do envelhecimento. Então a gente pode colocar ativos aí que estimulem síntese de colágeno, que estimulem glicosaminoglicanas, né, que é aquela substância que fica entre as células na nossa derme, né, células, elas não estão ali no espaço, né, num vácuo. Eu tenho uma substância que fica em torno delas e essa substância é rica em glicosaminoglicanas. Um exemplo bem clássico é o ácido hialurônico, né, por isso que ele é utilizado para preenchimento, né, quando ele é de tamanho bem pequenininho, ele é utilizado para preenchimento justamente para encher esse espaço entre as células, que conforme a idade passa, a gente vai perdendo também essa substância. Então, é bem interessante já tá acoplando ativos junto com esse ácido em concentração bem baixinha, como um pré-peeling. E antes disso, é primordial fazer uma limpeza de pele, né, gente? Então, ir com a pele limpa para fazer o peeling. A limpeza de pele, o ideal seria fazer todo mês. Eu sei que nem todo mundo faz, mas para fazer um peeling, eu diria assim, requisito número 1 é você fazer uma boa limpeza de pele, tirar os comedões, as sujidades, para você ter um proveito muito maior do teu peeling, né? Para você ter um resultado muito melhor. E depois tem todos os cuidados pós-peeling, que eu vou comentar de cada ácido depois, né? Então, qual que seria uma formulação melhor para usar no pós-peeling determinado ácido, mas o cuidado pós-peeling, né, o resultado do peeling, ele está muito ligado com o cuidado pré e pós do paciente, né? Não é somente o procedimento lá do profissional que ele vai estar aplicando no teu rosto, mas os cuidados pré e pós, eu diria que é mais que 50% do teu resultado. Você tem que ter esse cuidado para conseguir extrair o máximo desse procedimento estético e deixar a tua pele bem bonita, tá bom? E é isso, gente. Deixe o seu joinha, né, que ajuda bastante. Compartilhem com os amigos de vocês, com as colegas que gostam de peelings. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!